Imagine o seguinte: você está em uma reunião de família e no meio de uma conversa, aquele primo que você não via há muito tempo e que sempre foi mais na dele, faz um comentário discreto. Ele diz que largou o emprego dele há alguns anos e agora vive de investimentos. Ninguém entende muito bem, até porque ele nunca foi de ostentar, nem de comprar coisas caras. Aí você pensa, o que será que ele sabe sobre dinheiro que ninguém aqui sabe? Enquanto todo mundo acha que ele deu sorte ou herdou uma grana, ele procura não se estender muito e acaba mudando de assunto. Mas por trás disso, existem algumas coisas que ninguém sai contando por aí, e quem já descobriu prefere manter em sigilo. No vídeo de hoje, vou te revelar os 7 segredos do dinheiro que os ricos não querem que você saiba. Primeiro, a utilidade do dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta para conseguir as coisas que a gente quer ou precisa, como roupas, comida e moradia. O problema é que muitas pessoas não entendem o verdadeiro propósito do dinheiro, e isso pode trazer problemas. Por exemplo, quem foca só em ter mais dinheiro pode até começar a ganhar mais, mas é muito provável que essa pessoa deixe de cuidar dos relacionamentos ou até da própria saúde. Quando a pessoa acha que ganhar mais vai resolver todos os problemas, ela corre o risco de esquecer outras áreas importantes da vida. Sem contar que com mais dinheiro pode aparecer mais gente ao redor querendo tirar proveito disso. Então não adianta só querer ganhar mais sem saber como lidar com isso. No fim das contas, o que importa é entender que o dinheiro é uma ferramenta para trazer liberdade, mas não pode ser o objetivo principal. A ideia é usar o dinheiro de forma inteligente, para viver melhor e evitar sobrecarregar outras áreas importantes, como a saúde e os relacionamentos. Por isso é importante pensar com calma, antes de sair por aí gastando ou trabalhando até não aguentar mais. A chave é o equilíbrio. Segundo, o valor do tempo. O tempo é o recurso mais valioso que temos, mas as pessoas esquecem disso. Tem gente que foca tanto em trabalhar mais para ter mais dinheiro que acaba esquecendo que o tempo é limitado. Quem tem uma visão estratégica sabe que o segredo para construir riqueza é usar o tempo de maneira inteligente. E para isso, muitas vezes é necessário contar com o tempo, o capital e as habilidades de outras pessoas. Afinal, quando se tenta ganhar dinheiro apenas trocando o próprio tempo por salário, existe um limite de quanto podemos ganhar, já que o dia de todo mundo só tem 24 horas. As pessoas mais ricas, como os grandes empresários, sabem que para crescer de verdade precisam delegar tarefas e contratar pessoas para trabalharem junto. Eles montam equipes, criam sistemas e negócios que continuam funcionando mesmo quando não estão envolvidos diretamente, o que permite aumentar a renda sem depender das próprias horas de trabalho. Essa mentalidade de usar o tempo e o talento de outras pessoas é o que separa os ricos de quem fica estagnado financeiramente. Quando você multiplica as horas de trabalho com a ajuda de uma equipe, seus negócios crescem mais rápido. Com isso, é possível aumentar a renda de forma exponencial, sem ficar preso à ideia de trocar diretamente o seu tempo por dinheiro. Terceiro, a proteção do dinheiro. Acumular dinheiro é só o começo. Depois de conseguir juntar uma boa quantia, o desafio passa a ser proteger esse patrimônio. E isso vai além de evitar gastos desnecessários. É uma questão de disciplina. A vontade de gastar aquilo que ganhamos sob a simples justificativa de que merecemos é grande, mas é nesse momento que precisamos ter clareza sobre os nossos objetivos. Afinal, de que adianta ganhar bem se esse dinheiro vai embora com coisas que não fazem sentido? Isso acontece, por exemplo, quando você assina vários serviços de streaming e no final das contas nem usa todos. Isso parece pouco, mas com o tempo, esse tipo de gasto vai drenando seu dinheiro que poderia estar sendo investido para o futuro. O que diferencia quem consegue proteger o próprio dinheiro de quem nunca sai do lugar é a disciplina. Não é sobre ser mão de vaca, mas de saber que o que temos hoje precisa ser bem cuidado para trazer frutos no futuro. Proteger o dinheiro significa garantir que ele continue trabalhando para você, e uma das maneiras mais práticas de fazer isso é investindo. Quando você entende isso, começa a ver o dinheiro como uma ferramenta que precisa ser usada com cuidado. A chave está em saber que proteger o patrimônio é tão importante quanto aumentá-lo. Quarto, a economia mínima. Guardar dinheiro é importante, mas não é isso que vai te deixar rico. O problema é que muita gente acha que guardando um pouco todo mês vai conseguir viver de renda um dia. Só que não é assim que funciona. Suas economias precisam ser direcionadas para os lugares certos, e isso inclui também uma reserva financeira, que funciona como uma proteção do seu patrimônio quando acontecer algum imprevisto ou uma situação de emergência. Mas o fato é que o valor que colocamos nela precisa ter um limite, e o foco tem que ser acumular somente o suficiente para ter segurança financeira, e não para enriquecer.
Eu, por exemplo, mantenho um valor que cobre 6 meses dos meus custos de vida, mas se você está começando, ter pelo menos 3 meses já é um bom ponto de partida. O restante do meu dinheiro eu invisto em opções que me trazem mais retorno, como ações e fundos imobiliários consistentes. Isso faz com que uma parte do meu dinheiro esteja protegida e outra trabalhando para fazer o meu patrimônio crescer. Portanto, o ideal é sempre buscar esse equilíbrio entre segurança e retorno. Se você está no processo de construção da sua reserva de emergência, procure guardar uma parte do seu dinheiro nela e investir o resto. Quinto, o alinhamento de expectativas. Muita gente se decepciona durante o processo de construção de riqueza porque cria metas que fogem da realidade. Sonhar grande é importante, mas precisamos alinhar nossos sonhos com aquilo que conseguimos fazer. Quando você coloca uma expectativa muito alta em alguma coisa e não vê resultados rápidos, a tendência é desanimar. Muita gente quer juntar R$1 milhão, por exemplo, mas não tem uma estratégia clara para isso. Se você tiver um plano, começar com metas menores e ir crescendo aos poucos, consegue manter a motivação para chegar no seu objetivo. O segredo é focar no processo. Além disso, é fundamental entender como nossa percepção de riqueza está ligada à satisfação pessoal. Muitas pessoas acham que vão ser felizes só quando chegarem num determinado salário ou ter uma determinada quantidade de dinheiro na conta. Mas a verdade é que quando elas chegarem nesses resultados, vão acabar mudando o objetivo para valores maiores e criar uma nova lacuna entre expectativa e realidade. Por exemplo, você pode achar que ter um salário de R$10 mil vai te deixar mais feliz, mas depois de um tempo começa a acreditar que precisa de R$15 mil. Esse ciclo contínuo de aumentar as expectativas sem ajustar a percepção do que já se tem pode levar a uma insatisfação constante, mesmo que a pessoa tenha uma condição financeira boa. Para evitar essa situação, é importante fechar essa lacuna, seja ajustando as expectativas para algo mais realista ou simplesmente vivendo abaixo das possibilidades. A satisfação pessoal depende do alinhamento entre expectativas e realidade. Enquanto existir uma lacuna entre esses dois fatores, você nunca vai se sentir realmente satisfeito. Sexto, a importância da privacidade. A maioria das pessoas querem ficar ricas para poderem comprar mais coisas, morar numa casa maior, ter um carro melhor ou viver viajando. Mas a riqueza de verdade não significa isso. Ao contrário do que muita gente pensa, as pessoas mais ricas dirigem carros mais simples, vivem uma vida mais modesta e não gostam de se exibir. Elas sabem que a ostentação não leva a lugar nenhum. O que faz com que elas tenham sucesso é justamente o contrário, ou seja, viver uma vida mais simples é o que realmente faz a diferença. Quem não sai por aí mostrando tudo o que tem, consegue manter o foco no que importa, fazer o dinheiro crescer sem querer impressionar os outros. Manter a privacidade durante o seu processo de construção de patrimônio é uma estratégia que vai te ajudar a evitar gastos desnecessários e, de quebra, afastar pessoas interesseiras. Viver com menos do que se ganha é uma das melhores formas de acumular mais. E quanto menos você precisa provar para os outros, mais rico você vai ficar. Sétimo, a liberdade da riqueza. A liberdade que o dinheiro traz começa com pequenas escolhas que fazemos ao longo da vida. Quando somos mais novos, não precisamos nos preocupar com nada. Mas conforme crescemos, as responsabilidades vão aparecendo e junto com elas, vêm os gastos. O salário que parecia suficiente no começo, de repente já não dá mais conta. E é aí que muita gente cai na armadilha. Pequenas compras parceladas, gastos por impulso, tudo vai se somando, até que uma hora as contas estão fora do controle. De repente estamos mais preocupados em pagar as dívidas do que viver com tranquilidade. Quem é financeiramente bem-sucedido sabe que a riqueza não está em ter um monte de coisas, mas em não depender delas. Por exemplo, tem gente que se prende a um financiamento de carro ou casa no momento errado da vida e isso acaba virando um fardo. No começo a compra até parece uma boa ideia, mas as parcelas acabam comprometendo boa parte do salário. É aí que a gente percebe que ter controle sobre o que ganhamos e o que gastamos é muito mais importante do que acumular bens. Liberdade de verdade é viver sem esse peso. Quitar as dívidas talvez seja o passo mais importante para reconquistar essa liberdade. Quando devemos, somos forçados a trabalhar por obrigação e não por escolha. A cada dívida paga você ganha um pouco mais de tranquilidade e liberdade para fazer escolhas que realmente importam. No fim das contas, a verdadeira riqueza não é só sobre quanto você ganha ou quanto acumula. Ela se trata de ter tranquilidade para fazer o que quiser, quando quiser, sem se preocupar com o que deve. Bom, eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Agora é o momento de agir.
Cada pequeno passo que você der a partir de hoje vai te aproximar dos seus objetivos. Você tem tudo o que precisa para virar o jogo e começar a construir um futuro próspero. Mantenha o foco e a disciplina, e você vai colher os frutos em breve. Se você gostou desse conteúdo, aproveita para se inscrever no canal e, por favor, não esquece de deixar o seu like. Isso é muito importante para mim. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima!